Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 8 de fevereiro de 2017. Estou aqui com o jornal Metrô e com a internet ligada aí, vendo alguns sites, algumas coisas, eu vou aproximar depois para vocês. O jornal Metrô do dia de hoje, o Metro. E o assunto de hoje é justiça. Continua sendo justiça. Porque existem algumas questões a serem levantadas e, por incrível que pareça, o Ministério da Justiça e o Fachin. E também nomeações, tudo, uma série de coisas. Então tem muita informação, mas é tudo aqui, ó, é notícia de rodapé, gente. É notícia que é assim, ó. São notícias de rodapé. Tá? Então porque as prioridades são a questão do Cunha em liberdade, cita Temer, coisas nesse sentido, lá do Espírito Santo. Aí essas notícias de justiça, normalmente elas não têm uma grande projeção na mídia. E são coisas que têm relevância, têm importância, né? Então, porque são as tomadas de decisão. Então eu vou ler algumas coisas para vocês vocês possam ter mais ou menos uma noção daquilo que eu estou falando. Disputa: Ministério da Justiça é alvo de partidos. A cadeira vazia no Ministério da Justiça alimentou o ímpeto de PMDB e PSDB para encontrarem nomes para suceder Alexandre de Moraes. O presidente Michel Temer é a favor das sugestões, mas deve deixar a indicação para depois da sabatina do indicado ao STF, Supremo Tribunal Federal. Em alguns dias, muitos dias, afirmou Temer, ao ser perguntado quando sai a indicação, ele disse, muitos dias. Por enquanto, Moraes está somente licenciado do cargo de ministro para se preparar para perguntas que serão feitas pelos senadores. Que ele está sendo indicado, o Alexandre de Moraes, ao STF, né? Os PMDBistas trabalham para ter a preferência na indicação, uma vez que se sentiram preteridos depois da nomeação de 2 tucanos para os cargos estratégicos, Antônio Ibassi para a Secretaria do Governo e do próprio Moraes para o STF. A bancada do PMDB sinaliza a indicação de um deputado para o cargo e nos corredores o nome mais lembrado é de Osmar Serraglio, do PR. O PSDB trabalhou pelo nome de Antônio Anastasia, Minas Gerais, mas o senador recusou. Vocês já viram alguém recusar um cargo para ministro da Justiça? Né? Mas o senador recusou, temendo desgaste com a indicação. Ele foi relator do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Então, assim, Minas Gerais, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Antônio Anastasia é candidato a governador do estado. Nas próximas eleições, o PSDB provavelmente vai lançar em Minas Gerais o Antônio Anastasia. Uma boa chance disso acontecer. Que se ele está se preservando agora, não aceitou agora uma indicação para ministro da Justiça, tendo ele sido a pessoa indicada para ocupar o cargo pelo presidente Michel Temer, e ele já tendo sido o relator do impeachment, ele teria visibilidade, ele teria projeção, coisa assim. O que ele está fazendo? Ele quer evitar desgaste. Por que ele quer evitar desgaste? Muito provavelmente ele almeja alguma função, né, de algum retorno nesse sentido. Então, se eu tenho que verificar, Senado Federal, se o Antônio Anastasia o mandato dele está acabando ou não.
2015 a 2023, ele recém foi eleito. Candidato certo a governo do estado, Antônio Anastasia, candidato certo ao governo do estado em Minas Gerais das próximas eleições. Isso é uma notícia que eu estou dando de primeira mão, porque se ele está recusando, se ele recusou, a intenção dele... Porque quem não tem alguma pretensão política não se importa de ter algum prejuízo de imagem. Qual é a vantagem para tu não ter um prejuízo de imagem? Né? Se o governo precisa de ti, tu é uma pessoa de confiança, tu é uma pessoa indicada pelo teu partido, indicada pelo governo, tem a credibilidade junto à população. Por que tu não quer te projetar? Por que tu não quer arriscar uma perda, um prejuízo de imagem? Qual é a vantagem em relação a isso? A única explicação lógica para isso eu quero ser candidato a alguma coisa logo adiante, então eu não quero me queimar. Quero se queimar porque ele praticamente se lançou indiretamente ao governo de Minas Gerais. Podem esperar que Antônio Anastasia será candidato a governador do estado em Minas Gerais. Indicação pessoal. Para evitar conflitos entre os dois principais partidos da base aliada, Temer pode buscar um nome de consenso e, para evitar resistência, está de olho em dois ex-ministros do STF, Aires Brito e Ellen Grace. O advogado Antônio Cláudio Maris, amigo pessoal do presidente e que já foi cotado no início do governo, também é lembrado. Neste caso eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma aproximada da câmera para vocês darem uma olhada numa coisinha aqui. Aqui é a questão do Antônio Anastasia, né, que eu tinha falado que o período dele, que ele foi eleito aqui, ó, período de 2015 a 23, né, então é mais ou menos isso, ele não vai ter esse problema. Mas vamos voltar à questão, né, dos indicados que são ex-ministros do STF, sugestões nesse sentido, né, do presidente da República, Michel Temer. Aires Brito, em 1942, né, assumiu. Ele foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Ele seria uma indicação pessoal do presidente, uma possível indicação pessoal do presidente para ministro da Justiça, mas ele foi indicado pelo Lula para ser ministro do STF, né? Então fica complicado, né? Ele ser indicado pelo PMDB para ser ministro da Justiça, tendo relações com o PT, né? E a outra pessoa seria a ministra Ellen Grace, do Rio de Janeiro, que foi indicada pelo Fernando Henrique Cardoso, tá? Então aí teria relação com o PSDB. Os dois são, pela população hoje, a questão do PT e PMDB, PT e PSDB, que era a dobradinha das eleições, né? Entre um e o outro, o PSDB está apoiando o PMDB agora como oposição ao PT. Então a tendência seria que se fosse escolhido para que houvesse mais uma mulher ministra, coisa nesse sentido, poderia ser que fosse Ellen Grace, que teria talvez menos rejeição do que o indicado pelo PT. Mas tem aquele pessoal que acha que os dois são farinha do mesmo saco, então acaba trocando 6 por meia dúzia, né? Vou manter aqui um pouquinho a câmera para falar, então, aproveitar a ideia mostrar aqui a questão do Edson Fachin, né? E aí depois eu volto para a questão do jornal, né? Que a mesma notícia saiu no jornal também. Em estreia
de Fachin, STF nega recurso contra a Lava Jato. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, isso aqui é o site 7 de fevereiro de 2017, às 15h59. O site Terra, notícias do Terra. Tá? Segunda turma do Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou hoje, dia 7, recursos de dos investigados da Operação Lava Jato. Durante a primeira sessão, após a morte do ministro Teori Zavascki, a reunião do colegiado também marcou a estreia de Edson Fachin, cujo voto manteve decisão anterior de Zavascki e foi seguido por unanimidade pelos 4 integrantes do colegiado. Durante os debates, o ministro Gilmar Mendes disse que o colegiado deveria discutir a validade das prisões de investigados na operação. Gilmar Mendes falou isso. Durante os debates, o ministro Gilmar Mendes disse que o colegiado deveria discutir a validade das prisões de investigados na operação. Temos encontro marcado com as alongadas prisões que se determinam em Curitiba. Temos que nos posicionar sobre esse tema, que conflita com a jurisprudência que desenvolvemos ao longo destes anos, disse. Isso não foi o Edson Fachin que falou, quem falou foi o Gilmar Mendes. Pizza à vista, gente. Patrocinado por Gilmar Mendes. Tá? Incitado por Gilmar Mendes. Pizza à vista. A turma rejeitou o recurso protocolado pela defesa do ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu, condenado a mais de 8 anos de prisão pelo juiz federal Sérgio Moro, em um dos processos da Lava Jato. Genu está preso preventivamente desde maio do ano passado em um presídio em Curitiba. Os advogados alegaram no Supremo que Moro não tinha competência para analisar o caso de Genu. De acordo com as investigações da Lava Jato, Genu, ex-assessor do ex-deputado federal José Janene, falecido em 2010, era um dos beneficiários e articuladores do esquema de desvio de recursos da Petrobras, recebendo um percentual fixo da propina destinada ao PP. Tá. Então, como a gente sabe, o atual ministro Edson Fachin foi o último a ser indicado aqui. Então, 1 ano e 236 dias, ele foi sorteado para ser o relator da Lava Jato, exatamente por ter sido o último a ingressar no STF. Ele tinha menos processos, então o sorteio acabou acontecendo exatamente pela possibilidade que ele tinha de poder agir nesse sentido. Mas ele é sabidamente um homem de esquerda, ligado ao PT, e curiosamente agiu dessa maneira agora, mas a gente tem que ser vigilante em relação a ele. Vou trazer de volta, porque nós sabemos que ele tem tendências ideológicas favoráveis ao PT. Essa unanimidade neste momento, vocês veem, ele não foi uma coisa ligada ao PT, foi uma coisa ligada ao PP. Não tinha nada a ver com o PT. Então, aparentemente ele foi favorável à Lava Jato, mas uma parte da Lava Jato que não trata do partido que ele tem relação, que é o PT. Foi uma parte da Lava Jato que trata de um partido que ele não tinha relação, que na verdade é o contrário. O PP era considerado a direita, era a antiga Arena no período militar, e se aproximou do PT para que os dois conseguissem a primeira presidência de Lula. A gente sabe da história que o Lulinha Paz e Amor fez parceria com o PP, Partido Progressista,
para conseguir atingir a sua primeira presidência da República. E esse partido que antes era a direita e que centralizou para se aproximar do PT, né, um grupo ficou mais à esquerda, mais próximo da esquerda. Este partido foi o que foi julgado agora pelo Edson Fachin, não o PT dele. Então, para quem pensa que o Edson Fachin agiu certo, agiu correto, tudo bem, só que ele não cortou ainda na própria carne. O dia que ele cortar na própria carne, a gente pode levar ele a sério, né? Fachin estreia como relator na Lava Jato, aqui é notícia também de rodapé, né? Na primeira sessão da segunda turma, o STF, Supremo Tribunal Federal, como relator da Lava Jato, Edson Fachin conseguiu apoio unânime. Fachin foi sorteado, substituto de Luiz Zavascki, morto em um acidente aéreo em Paraty, Rio de Janeiro, no mês passado. O julgamento de estreia foi um recurso de defesa do ex-assessor PP, Cláudio Genu. Os 5 ministros da turma Fachin, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Dias Toffoli decidiram manter o réu na prisão. Genu foi preso em maio e já foi condenado em dezembro pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato. A pena imposta foi de 8 anos e 8 meses de prisão por corrupção passiva e associação criminosa e está sendo cumprida em Curitiba. O ex-assessor é acusado de receber 3,1 milhões de propina da Petrobras. Alongamento. Durante a sessão, Gilmar Mendes pediu que o STF discuta a necessidade da Justiça do Paraná manter investigados presos por muito tempo. Temos um encontro, a mesma informação, né? Essa questão do Gilmar Mendes ganhou mais projeção do que propriamente a votação da relatoria do Fachin. Porque o que acontece, a importância disso que nós estamos vendo, por que essa notinha saiu e essas informações estão saindo? Porque tá na cara que foi uma primeira coisa para tirar a febre, porque todo mundo vai observar a primeira atitude, a primeira conduta de Fachin. Olha, como é que ele vai fazer? Ele vai queimar a Lava Jato, vai virar pizza a Lava Jato. Tudo bem, a gente já sabe disso. Só que aí ele aparece, na primeira vez que ele já aparece agindo correto em relação à Lava Jato. Mas que parte da Lava Jato ele pegou? A parte que não corta na própria carne. Ele escolheu a dedo uma partezinha lá e pegou e, vamos fazer uma unanimidade aqui, vamos mostrar uma imagem de que eu estou agindo correto para tirar a pressão. Pronto, deu, é isso. Tá? Então foi mais ou menos isso que aconteceu. A gente tem que continuar vigilante em relação a Fachin. Fachin não cortou na própria carne. Tá? A faquinha não resolveu. Sabatina em março. Disposto a acelerar a nomeação de Moraes ao STF, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, PMDB de Ceará, esbarrou num impasse provocado pelos senadores PMDBistas que ameaça atrasar o processo para março, já que o PMDB tem o direito de escolher a comissão do CCJ, Comissão de Justiça, a quem caberá fazer a sabatina de Moraes. A presidência do colegiado é disputada por 3 senadores. Como o CCJ só se reúne às quartas-feiras, Eunício espera instalar a comissão hoje, né? Para que imediatamente o relator da indicação seja escolhido ainda hoje. Pela expectativa, a data mais próxima à sabatina seria 8 de março. Então, só para março, para nós termos o novo ministro do STF. Isso, se for indicado hoje, o presidente da CCJ no Senado, né, que vai ser do PMDB. E aí, nós já tínhamos conversado isso em outro vídeo, incrivelmente, a única pessoa desses 3 indicados que votou no impeachment de Dilma e pela cassação dos seus direitos políticos, a única pessoa que foi coerente em relação aos interesses do povo brasileiro nesse aspecto, de todos ali, é Marta Suplicy, ex-petista. Incrível, mas é verdade, né?
Então, torcendo para que nesse aspecto, né, porque ela parece que tem alguma rusga com Dilma Rousseff, com o PT, alguma coisa nesse sentido, ao ponto de ter saído do PT, entrado no PMDB e realmente ter votado contra o PT e contra a Dilma de todas as maneiras. Por incrível que pareça, parece que é a única que por qualquer motivo pessoal, talvez, tenha alguma vantagem de estar nessa posição neste momento, para que a gente possa realmente combater a corrupção do PT. Ela deve ter visto ou ouvido alguma coisa, ou não ter gostado de alguma coisa o suficiente para poder reagir na questão da Comissão de Constituição e Justiça. Então, dificilmente ela seria comprada exatamente pelas rusgas internas e pessoais que ela possa ter. Não sei explicar o motivo, isso é coisa dela com os grupos lá. Eu sei que a votação dela demonstra claramente que ela não estaria disposta a negociar nesse aspecto em relação ao PT. Talvez seja a melhor pedida, né? Os outros dois, por incrível que pareça, de alguma maneira cederam, os outros dois indicados. Então não vale a pena a gente arriscar muito, né? Porque se dá para negociar, se tem chance de, eu voto no mesmo assunto votou de duas formas diferentes, não dá para saber quem é quem e o que eles querem ali, né? Já a Marta parece que tem algo pessoal aí e que está mantendo a coerência dela nesse aspecto, por incrível que pareça. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada. Vamos manter a vigilância, vamos fazer o controle social, porque a justiça merece nossa atenção nesse aspecto, né? Para que nós tenhamos justiça, nós teremos que fazer pressão de controle social cidadão. Muito obrigado. Até mais.